Irmãos, Padre Paulo Tionê, Padre José Evangelista, Padre Vanderlei, Frei Rogério, queridos irmãos e irmãs, especialmente paroquianos de Santa Rita de Cássia, o diácono Délio e eu, assim como os outros da paróquia de Fátima que puderam estar presentes, somos portadores da saudação, do abraço da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, que há pouco celebrou também a sua padroeira e lá contou com a presença, especialmente do Padre Paulo Tionê e do Padre José Evangelista, ante o jubileu. A gente até brincou, né? Daqui a pouco nós vamos lá pagar a visita, né? Mas não é com muita alegria, é uma tradição bonita que nós temos aqui em Viçosa, de sempre estarmos participando das festas dos respectivos padroeiros das nossas paróquias. Mas especialmente aqui, o jubileu de Santa Rita é particularmente caro para todos nós, porque é a padroeira de toda a cidade. A paróquia é a paróquia mãe de todas as paróquias de Viçosa, como há pouco recordava lá durante o jubileu de Fátima. É o segundo ano consecutivo que nós celebramos este jubileu nessas circunstâncias desta pandemia, portanto com a limitação da participação das pessoas aqui presencialmente, mas ao mesmo tempo com esse desenvolvimento grande que nós tivemos da Pastoral da Comunicação, que nos permite chegar a tantos lugares, são tantos que nos acompanham. Hoje mesmo também, além aqui do canal da Paróquia de Santa Rita, também o nosso da Paróquia de Fátima está transmitindo esta celebração, e certamente outros nos acompanham também. E hoje é o jubileu dos cristãos leigos e leigas, e como nós acabamos de ouvir os textos, e são os textos próprios desta semana muito especial, a última semana do tempo pascal, semana entre a solenidade da Ascensão do Senhor e a solenidade de Pentecostes, coroamento da Páscoa, semana de oração pela unidade dos cristãos aqui no Brasil, porque reconhecemos que é dom do Espírito Santo, a unidade, a comunhão, muito mais que um esforço humano, é graça. E estamos celebrando então esse jubileu dos cristãos leigos e leigas dentro do jubileu de Santa Rita. Vejam como os textos nos ajudam. Esse evangelho que nós ouvimos é um trecho do capítulo 17 de São João, que nós estamos lendo e meditando na liturgia nestes dias. Faz parte da sessão maior do chamado discurso de despedida de Jesus, seu testamento espiritual do Evangelho de João, que vai desde o capítulo 13 até o capítulo 17. E no capítulo 17 assume esta outra forma, em que Jesus não se dirige diretamente aos apóstolos, mas ele se dirige ao Pai. É o último capítulo que trata da despedida, como uma oração que nós chamamos de oração sacerdotal, porque Jesus intercede por nós. E hoje nós lemos esse trecho que começa justamente falando sobre a unidade, em que Jesus pede por nós. Ele pede ao Pai, não só pelos apóstolos, dos quais ele se despedia antes da sua paixão, mas ele pede por todos aqueles que haveriam de crer por causa da palavra deles. E portanto, nós todos fomos. É muito consolador para nós saber que Jesus, antes de enfrentar a paixão e morte e sair vitorioso com a ressurreição, ele pediu ao Pai por nós. Então nós somos sustentados pela oração de Jesus.
Ele que é o sumo sacerdote, Ele que é o altar, Ele que é o cordeiro imolado, que abriu para todos nós o horizonte da vida eterna, vida definitiva, vida autêntica. Não é só vida depois da morte, é vida autêntica aqui e agora, já, e que será plena depois, mas começa aqui. E se não começa aqui, não começou em lugar nenhum. Não pensamos que vida eterna é uma questão cronológica, depois que a gente morre. A vida eterna começa aqui. E qual é a dignidade dos cristãos leigos e leigas? Nós temos uma dignidade comum. Eu fiz uma saudação especial aos irmãos sacerdotes que concelebram, mas nós temos algo em comum. É o batismo que nós recebemos. É o batismo que nos mergulha nesta comunidade de fé, de esperança, de caridade, comunidade dos discípulos missionários de Jesus Cristo. É o batismo que nos dá esta grande dignidade e alegria de sermos remidos por Jesus Cristo. Pelo batismo, nós formamos com todos os cristãos leigos e leigas, nós ordenados também. É daí que vem a nossa alegria. Aqui eu posso citar Santo Agostinho, que dizia isso para os seus fiéis, quando já era bispo. Ele dizia assim: convosco, dizendo aos cristãos leigos e leigas, está a minha alegria, meu gozo, minha consolação, porque convosco, remidos por Jesus Cristo. Para vós, o meu encargo, a minha missão, né? Então é diferente. Há uma dignidade comum, irmã. Pelo batismo nós somos todos irmãos e irmãs, fraternos. Nós constituímos um povo, o povo de Deus, não qualquer povo, o povo de Deus, conquistado e formado por Deus pelo sangue do Cristo. Por isso, um povo sacerdotal, que deve consagrar o mundo a Deus, por tudo que fazemos, não só pelas nossas orações, mas pela nossa vida. Nós somos um povo sacerdotal e um povo profético, um povo que testemunha, que anuncia, não a si mesmo, mas anuncia Jesus Cristo e o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso profético, um povo que fala daquilo que é o definitivo, daquilo que é o verdadeiro. E nós somos também um povo servidor, sacerdotal, profético e servidor, como o nosso Senhor, que não veio a este mundo para ser servido, mas para servir, dar a sua vida por muito. Entre nós, temos aqui até um ícone do Cristo servidor, é o diácono, que ali está. O diácono não é só alguém que cumpre uma função na liturgia. O diácono é aquele que dentro da comunidade é a imagem do Cristo servidor, que não veio para ser servido, mas para servir, aquilo que Jesus mostrou muito claramente na última ceia, na cena do lava-pés. Então nós somos fundamentalmente um povo, e aí com isso eu estou dizendo então do que são os cristãos leigos. Eles são caracterizados pelo batismo, como nós também. Nós fomos depois ordenados para o ministério, os padres e também o diácono, mas para servir ao povo sacerdotal, para servir ao povo profético, para servir ao povo servidor.
Enquanto membros deste povo, nós temos a mesmíssima dignidade, todos remidos por Jesus Cristo, mas temos uma missão específica, que é ajudar justamente os cristãos leigos e leigas a exercerem este ministério sacerdotal, profético e servidor no mundo e na igreja. O papel do leigo, cristão leiga, não é um papel que se resume à vida intra-eclesial. Assim, falando em termos de brincadeira, né? Ironia, mas não nos tempos de pandemia, com tantos encontros, às vezes o pessoal ia se reunir e perguntava assim, né? Cadê a liturgia, né? O papel do leigo, né? O papel do leigo. Aí um brincou, o papel do leigo é o folheto de missa. O papel do leigo não é o folheto de missa. O papel do leigo não é a função litúrgica, essa também faça parte. O papel do cristão leigo e leiga é ser semente do mundo novo, transformando as estruturas deste mundo. Na família, estamos no ano da família Amoris Laetitia, já foi refletido sobre isso aqui, inclusive uma live, dentro deste jubileu. A família, que deve ser santuário da vida, que deve ser escola de amor, que deve ser igreja doméstica. O papel fundamental dos pais, dos membros da família, sobretudo nesse tempo de tanta provação, de tanto sofrimento, seja pela enfermidade, seja pelas outras mazelas decorrentes ou interligadas com essa gravíssima crise sanitária que nós vivemos. Como é importante fortalecer as famílias, mas não só o trabalho, todo o mundo do trabalho, onde os cristãos leigos e leigas estão contribuindo com os dons que Deus lhes deu, pela sua profissão. Todas as profissões têm a sua dignidade, não só aqueles, estamos numa cidade universitária, é claro, mas não só aqueles diplomados, né? Aqui mesmo em Viçosa, nós guardamos a memória do saudoso Ônigo Mendes. Ônigo Mendes, que tanto bem fez aqui, foi professor na universidade, ajudou tanto na educação. Ônigo Mendes gostava de dizer assim: cada um é doutor na sua área. Ele às vezes chamava de doutor, quem conviveu com ele disso, uma pessoa que não tinha nenhum título acadêmico e fazia um trabalho manual, simples. E às vezes ele saudava a pessoa, chamava ele de doutor. A pessoa se estranhava: sim, você é doutor no que você está fazendo, né? Então, não são também os títulos que nos distinguem, mas toda a área do trabalho é uma área onde o cristão leigo se faz, porque o trabalho é a expressão do nosso ser, não só produz. É claro que o trabalho produz, mas não só produz. No trabalho nós expressamos o nosso ser. Portanto, o trabalho pode ser ocasião de santificação. Os cristãos leigos e leigas devem viver num trabalho que não seja alienante, que não seja despersonalizador, que respeite a sua dignidade, não só em termos do salário e dos direitos trabalhistas, mas no que ele realiza, que realmente seja valorizador da criatividade, da sua habilidade, porque a vontade de Deus é que nós sejamos felizes e façamos o bem. No texto do Evangelho que nós ouvimos, dois temas principais, no trecho que hoje foi proclamado, podem ser sublinhados. O pedido de Jesus pela unidade. Ele rezou por nós e pediu para que fôssemos um, mas não só num plano humano,
de sermos um para melhor funcionamento no plano organizacional, societário. Ele colocou um fundamento, que todos sejam um, como nós somos um, o Pai e o Filho. O modelo da unidade entre nós é a unidade que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque o que é a igreja, que eu chamo de povo de Deus? A igreja não é só povo de Deus, é corpo de Cristo, porque ela é fundada no sangue de Cristo, que deu a vida por nós e que ressuscitou vitorioso. Então somos povos enquanto corpo de Cristo. Mas tudo isso é obra de quem? Do Espírito Santo. Por isso somos templo do Espírito Santo. A igreja é o povo reunido ou congregado na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como já dizia São Cipriano, e o Concílio II cita no documento sobre a igreja Lumen Gentium, número 4. A igreja é o povo congregado na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A prece de Jesus é para que nós sejamos um. Então não é sermos um para funcionarmos melhor, mas sermos um porque o que nos une, o outro tema que está no texto de hoje, é o amor. É uma unidade fundada no amor. Jesus pediu, olha que coisa alta, que o mesmo amor com que o Pai o amou Jesus, estivesse em nós, para que nós sejamos um. Ele está pedindo que o amor que o Pai tem por nós, pelo Filho, que é através do Espírito, que Ele atinja e congregue a todos nós. Ele pede ao Pai que nós sejamos mergulhados no mistério da Santíssima Trindade. Então, o papel dos cristãos leigos e leigas no mundo é ser embaixadores deste amor, vivendo numa profunda comunhão como povo sacerdotal, profético e servidor, ajudando na transformação deste mundo, através de famílias novas, através da atuação no mundo do trabalho, através da atuação no mundo da política, da economia, da cultura, em todas as esferas, da ciência, da arte. Não há oposição entre fé e razão. Nós não somos cristãos e católicos e discípulos de Jesus ou devotos de Santa Rita só quando nós estamos na igreja e no jubileu, só quando nós estamos na missa ou rezando. Santa Rita viveu claramente uma dimensão da vida laical, antes dela ser religiosa, na família, exemplo de esposa, exemplo de mãe, e também envolvida na sociedade, procurando estabelecer a paz, a concórdia, embaixadora da paz. Santa Rita não ficava de braços cruzados também só na sua família, ela se interessava pela paz social. O cristão leigo e leiga, verdadeiro discípulo de Jesus, que se deixa conduzir pelo Espírito Santo e que é iluminado pela palavra de Deus, é alguém empenhado em ser sal da terra, que dá gosto a este mundo, luz do mundo. Isso vai implicar muitas vezes em enfrentar dificuldades, oposição, por parte de todos aqueles que resistem ao Evangelho. Nos textos que nós vimos anteriormente, Jesus falava claramente isso, dizendo que o mundo rejeita os seus discípulos, como rejeitou a Ele, e que Ele não pedia que nós fôssemos tirados do mundo, mas preservados do mal.
ouvimos na primeira leitura de hoje, Paulo, concretamente, levado diante do tribunal em Jerusalém. E Paulo não se comporta como um ingênuo. Ele sabe muito bem quem está presente naquele tribunal. Ele sabe das posições dos saduceus, dos fariseus. E quando ele toma a palavra, ele diz com parresia, com coragem profética: irmãos, estou sendo julgado, eu que sou fariseu, filho de fariseus, pela crença que temos na ressurreição. Não pôde nem falar mais, começou a briga entre eles. Paulo deu testemunho da ressurreição, desmascarou a falsa unidade que existia naquele tribunal, incompetente para condená-lo, para julgá-lo. Muitas vezes o cristão tem que ter coragem. Veja o que vivemos no Brasil: uma crise sanitária sem precedentes, uma crise política, uma crise econômica, uma crise social, uma crise ética. Nós não podemos celebrar o jubileu como se nós não estivéssemos dentro desse país. Jubileu na Bíblia significa tempo de perdão, tempo de justiça, tempo de verdade, tempo de reparação. A igreja no Brasil assinou, pelos seus autênticos pastores, que compõem a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, o Pacto pela Vida e pelo Brasil. E chama a nossa atenção que nós estamos no tempo de cuidar dos enfermos, cuidar dos pobres, cuidar dos idosos, cuidar da família, cuidar das crianças, cuidar do emprego. É claro que nessa situação, muitas vezes nossa atitude tem que ser emergencial, como nós temos feito, arrecadação, cesta básica, apoio aqui, apoio ali, e está corretíssimo, é o que nós podemos fazer agora. Mas nós devemos ter também, meus queridos irmãos, espírito crítico. Nós temos que acompanhar o que está acontecendo. Nós não podemos ser enganados, aceitando qualquer discurso, aceitando fake news, vivendo em bolsões na mídia, que só repetem coisas que são passadas como um robô, e tentando enganar o povo, enganar as pessoas, como se nós estivéssemos num outro país. Não, meus irmãos, o que acontece aqui é muito grave. No plano ambiental, na Amazônia, no Pantanal, no desemprego, na corrupção. Paulo denunciou diante do tribunal. Jesus foi condenado por um tribunal. Os verdadeiros cristãos devem ter uma espiritualidade não que foge do conflito, mas que supera o conflito. Nós somos povo sacerdotal que consagra o mundo concreto a Deus, profético, que anuncia o reino de Deus. Desconfiem dessas pessoas religiosas que se dizem cristãs e católicas, mas que não falam no reino de Deus. Jesus veio inaugurar e inaugurou o reino de Deus. E o reino de Deus não é só para depois da morte, ele começa aqui agora. Reino de fraternidade, reino de justiça, reino de verdade. Somos todos irmãos, Fratelli Tutti, última encíclica do Papa Francisco. O que o Espírito Santo, estamos na semana de Pentecostes, está falando para a igreja é muito claro, através desse Papa profético, Papa Francisco, caluniado por muitos nas redes sociais, pelos falsos católicos, que também criticam a Conferência Episcopal do Brasil. Falsos católicos fazem o papel do diabo,
provocam a divisão, a discórdia. Os verdadeiros devotos de Santa Rita devem estar na comunhão eclesial. E quem está fora da comunhão com os apóstolos e seus legítimos sucessores está fora da unidade querida por Jesus. Que todos sejam um, como nós somos um. Não é uma questão opcional, é uma questão de autenticidade. Ou aceitamos o Evangelho inteiro, ou não aceitamos o Evangelho. Aceitamos Jesus Cristo com tudo o que Ele disse e fez, com sua paixão, com sua morte e com sua ressurreição, ou nós estamos brincando de sermos pessoas religiosas. No dia que nós tivermos que comparecer diante de Deus, com certeza será perguntado a cada um de nós: o que nós fizemos? Quais são as marcas de amor, de bondade que nós deixamos neste mundo? E eu acredito que talvez tenha uma pergunta que deve ser feita. Você viveu no Brasil naquele tempo que morreram mais de 440 mil pessoas? O que você fez? Só assistiu? Só tomou vacina? Você rezou? Você foi solidário? Você teve um olhar crítico? Você se preparou para dar sua resposta política no momento certo? Amar não é declaração romântica. Amar é servir, é derrubar muros, é estabelecer pontes. Tudo o que nós ouvimos na palavra de Deus hoje, isso é missão dos cristãos leigos e leigas, nos interpela a vivermos na transformação deste mundo. Ouvindo a palavra, celebrando os sacramentos, devemos estar todos dispostos a promover a fraternidade universal, a amizade social, a sermos cuidadores uns dos outros e cuidadores da casa comum, como diz também o Papa Francisco na Laudato Si, a sua outra encíclica social que precedeu esta, Fratelli Tutti. Que nós busquemos essa ecologia integral, de harmonia de toda a criação de Deus, com o ambiente, com a família, com o trabalho, com a política, com a sociedade, com a cultura e com a arte. E Santa Rita de Cássia, que viveu tempos difíceis, interceda por nós, para que no hoje da nossa história, nós também sejamos fiéis ao Evangelho de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.